Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava nu, eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te fomos visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, como estrangeiro ou nu, doente, preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nesse tempo de Quaresma, vivendo com toda a igreja essa chamada forte de Deus, especialmente para a conversão. E a conversão, em poucas palavras, consiste em ajustarmos a nossa vida, a vida que estamos levando, a vida que temos levado, a uma vida conforme Deus. Se converter é isso, é colocar a nossa vida ajustada ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Se você ainda não se encontra nessa situação, quando nós não nos encontramos assim, é preciso a gente procurar agir, nos empenharmos para que isso aconteça. Quando estamos vivendo fora dos ajustes de Deus,
ainda estamos como não convertidos. E essa conversão, vai nos dizer a liturgia da palavra de hoje, ela exige de nós uma praticidade. Uma praticidade, como dirá o Evangelho, não de muitas coisas, mas de poucas vividas com amor. Esse julgamento que nós encontramos hoje aqui, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos fala isso. O amor tem que preceder, o amor tem que inspirar, o amor tem que ser alicerce para toda e qualquer atitude. O que quer que façamos, façamos pelo amor, com amor e para o amor. Porque como diz a canção, e a própria palavra diz, quando define Deus como amor, Deus é amor. Onde tem o amor, onde se vive o amor, Deus aí está. Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina? Onde reina o amor, com certeza Deus aí está. Canta mais uma vez. Onde reina o amor, onde reina. Diga isso com convicção. Fraterno amor, fraterno amor. Onde reina o amor, onde reina o amor. Não tenha dúvidas, Deus aí está. Deus aí. Isso é na casa, isso é na família, isso é no coração. Ó, onde reina. Coloca a mão no coração e fala isso para você. Fraterno amor. Se aí o amor está reinando, tenho certeza. Onde reina o amor, Deus aí está. Deus aí está. Vamos cantar mais uma vez dizendo para si mesmo. Onde reina, onde reina. E que reine o amor em nosso coração. Fraterno, fraterno. E que reine o amor em nossas famílias. Onde reina o amor, onde reina, com certeza Deus aí está. Deus aí. Veja bem, esse amor que é imprescindível para as nossas ações cristãs, ele precisa partir do coração da gente, lá onde Deus está, lá onde Deus mora, lá onde Deus escolheu para fazer morada, como diz a palavra de Deus. Vós sois templos do Espírito Santo. Mas vamos nos voltar agora para essa palavra de Deus, que cobra de nós essa vivência do amor, para dizer como diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O reino de Deus não é palavras, o reino de Deus é atitude, o reino de Deus é concretude. Não se pode amar a Deus só com palavras, é fácil dizer, fazer é que é o desafiante. E é a esse desafiante, a essa situação de superação que Jesus nos chama em nosso cristianismo. O reino de Deus, disse Paulo, não consiste, não se limita, não se restringe em palavras, mas em ação e em verdade. Se nós não amamos na concretude da vida, se no concreto da vida a gente não explicita este amor, esse amor que você diz ter no seu coração não será verdadeiro. Porque o amor é muito grande para caber num coração que não se abra para os outros. Quem diz que ama, mas não abre o coração para que se evidencie esse amor contido aqui, esse amor não é de verdade. Ele é tão pequeno que se guarda dentro de você, e se não chega até as outras pessoas, repito, não é amor cristão. Ele precisa ser evidenciado. Ele exige de nós, repito, uma praticidade.
Vamos fazer aqui uma revisão do que nós falamos, inclusive, há poucos dias, quando celebramos esta mesma missa, pelas famílias e com as famílias, quando nós falávamos dessa narrativa bonita que o Evangelho de São Mateus nos dá. Para a gente chegar, é importante seguirmos os passos que a palavra de Deus nos ensina. Para a gente chegar até essa narrativa que nós chamamos do julgamento, que está no capítulo 25, é importante considerarmos o que houve anteriormente para chegarmos até aqui, para melhor a gente compreender o que diz a palavra. Nós dissemos, alguns dias atrás, que o Evangelho de São Mateus, ele é escrito à luz de 5 discursos. Mateus apresenta Jesus como novo Moisés, que vai dizer, que vai proclamar uma nova lei para o novo povo de Deus, que são os cristãos, que é a igreja. Então essa é a situação contextual. Dissemos inclusive que lá no capítulo 5 a 7, o primeiro discurso é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que é caracterizado como um ponto de partida. As pessoas se aproximam de Jesus. Se você ver lá, no início do capítulo 5, diz que Jesus subiu ao monte, permitiu que os seus discípulos subissem com ele, para ouvir as palavras que ele tinha a dizer. E segue as bem-aventuranças e o discurso que ali nós encontramos. Então, o primeiro discurso, Sermão da Montanha. O segundo discurso, no capítulo 10, que é o chamado discurso ou sermão missionário. O que significa esse discurso? Ora, se os discípulos no Sermão da Montanha se aproximaram de Jesus, eles agora vão ser escolhidos. Jesus não quer simplesmente um aglomerado de pessoas perto de si, não. Ele quer pessoas comprometidas. Por isso que daquela multidão que se aproximou dele, ele vai constituir discípulos. Então, sermão missionário, capítulo 10. Seguimos então e chegamos no capítulo 13, que é o chamado discurso ou sermão das parábolas. Nesse caminho, nesse fio condutor que estamos refletindo, o que significa para Mateus esse sermão das parábolas no capítulo 13? A gente poderia chamar de um aprofundamento. Então, éramos multidão, fomos escolhidos, discípulos de Jesus, e precisamos aprofundar no ensinamento. Então as parábolas, inclusive em alguns momentos o Evangelho diz que Jesus chama os discípulos à parte para explicar. Então precisa, aquele que foi chamado da multidão, foi constituído discípulo, apóstolo, precisa aprofundar a sua fé. Chegamos então no capítulo 13, como dissemos. Seguimos então para o terceiro discurso proposto por Mateus, capítulo 18. Mais uma vez, tirado de uma multidão, constituído discípulo, aprofundado na sua fé. O capítulo 18, que é o quarto discurso, é o discurso ou sermão eclesial. Essas pessoas que foram chamadas por Jesus para segui-lo, não vai viver todo mundo do seu jeito, não. Chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou esse, chamou aquele. Não é todo mundo agora viver do seu jeito, não. Nós formamos uma comunidade. Então, ainda que o chamado de Jesus seja extremamente pessoal, a vivência do discipulado é comunitária, veja bem. E por isso que esse discurso do capítulo 18 é chamado como eclesial ou eclesiológico, para dizer que os seguidores de Jesus têm uma identidade comunitária. Quem segue a Jesus tem uma identidade familiar. E daí porque a gente tem que entender que nós, igreja, necessariamente, nós vivemos a nossa fé também em família. Não existe essa ideia de dizer, mas eu já rezo em casa, mas eu já faço meus atos de piedade sozinho, não preciso ir para a igreja. Cuidado com esse discurso perigoso, gente. Quem procura viver uma fé isolada da comunidade, não está sendo um cristão católico coerente. Porque a identidade cristã é necessariamente comunitária. Então não existe um catolicismo distante da igreja, distante da liturgia, distante da celebração. Existe um aspecto comunitário, de comunhão, de família. Por isso que estamos e celebramos sempre juntos a liturgia. Então, quarto discurso. E finalmente, onde chegamos agora no capítulo 24 e 25, o discurso escatológico. Escatológico quer dizer um discurso que vai tratar do julgamento, das coisas últimas, das coisas do final dos tempos. E é justamente essa linguagem que nós encontramos aqui no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. E de onde o evangelista Mateus tira essa linguagem do julgamento? Se nós olhamos, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel,
Lá no capítulo 34, é importante sabermos que o Novo Testamento, isso já é sabido por nós certamente, é o cumprimento do Antigo. Quer dizer, as promessas, as realidades vividas, profetizadas no Antigo Testamento se cumprem, se realizam plenamente no Novo Testamento, especificamente na pessoa de Jesus. Então, se nós olhamos, por exemplo, no capítulo 34, no versículo 17 do livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, lá o profeta diz o seguinte: quanto a vós, vamos ler então do 16 e 17. A ovelha perdida, eu a procurarei. A desgarrada eu a reconduzirei. A ferida eu curarei. A doente eu a restabelecerei. E velarei sobre a que estiver vigorosa. Apacentá-las-ei todas com justiça. Aí o versículo 17. Quanto a vós, minhas ovelhas, eis o que diz o Senhor: vou julgar entre ovelhas e ovelhas. Vou julgar os carneiros e os bodes. Então veja uma linguagem de julgamento que nós encontramos já lá no Antigo Testamento, na linguagem do profeta Ezequiel. E esse julgamento vai acontecer, é importante considerarmos isso, com o critério, e eu já falei isso desde o início, com o critério ou pelo critério do amor. Imagina você que se os judeus ou os israelitas, o povo daquela época, do tempo de Jesus, que priorizava muito a prática da lei, a observância das normas, dos preceitos, etc. Sobretudo os fariseus, como tantas vezes encontramos aquelas discussões ou disputas dos fariseus com a pessoa de Jesus, eles acreditavam o seguinte, que para ser justificado, uma pessoa justificada ou um judeu justo, seria aquele fiel praticante da lei. Então para o judeu seria suficiente para ser justo, para ser bom, para ser irrepreensível, como vai dizer São Paulo lá quando cita a sua conversão, praticar os mandamentos. Se é uma pessoa rigorosamente praticante, fiel às leis, então para o judeu, para o mundo judaico, era considerado uma pessoa justa. Só que veja o seguinte, nesse julgamento, ou nessa narrativa que nós encontramos aqui no Evangelho de São Mateus, a gente não vai encontrar muito essa menção de que o justificado ou justo é o praticante de leis. Na verdade, o que esse Evangelho de hoje nos mostra, e é justamente a nós que participamos da quarta-feira de cinzas há poucos dias, o que na verdade prevalece como vontade de Deus e exigência da nossa fé cristã, católica, é a praticidade deste amor, também relacionada aos nossos irmãos. Porque quando eu penso em praticar os preceitos, em geral eu estou dizendo que quero ser fiel a Deus. Se os preceitos, se as normas, se as leis são mandamentos que Deus disse a Moisés para nós praticarmos, então praticando os mandamentos eu estou sendo fiel a Deus. Mas para nós, e já adianto o que a palavra de Deus vai dizer daqui a pouco, para nós a fé, ela não dispensa o compromisso com os outros. A nossa fé, ela não só diz respeito a um relacionamento íntimo com Deus exclusivamente, não. É uma obrigação de testemunho para com os outros. Tanto é que diz lá a palavra de Deus, você conhece essa passagem. 1 João capítulo 4, versículo 20. Como é que eu digo que amo a Deus, adoro a Deus, sou louco de amor por Deus, e não amo meu irmão, e odeio meu irmão? Amo demais a Deus, mas guardo mágoas do meu próximo. Tenho ódio, tenho raiva, não acolho, fecho meu coração. A palavra é clara e direta. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Palavra direta, clara, inconfundível. Não se pode amar a Deus, e aqui relacionando com essa compreensão que os judeus tinham, não adianta você cumprir todas as leis, como procuravam os judeus cumprirem, 613 mandamentos, se você guarda rancor contra os seus irmãos. 613, 1.200, 5.000, não interessa a quantidade de normas ou de leis que você procura cumprir, mas não ama o seu próximo, você vai estar perdendo o tempo.
O próprio sinal do cristianismo, a cruz, né, que é o sinal da nossa fé, ela tem a sua dimensão vertical e a sua dimensão horizontal. Nós amamos sim a Deus, que é fonte do nosso amor, que é fonte da nossa fé, mas um amor que nos leva a uma praticidade, a um compromisso, a uma ação concreta para com os nossos irmãos. Não existe essa fé que nos faz olhar de tal forma para o céu, que nos faça desperceber a realidade da terra. Não existe você ter o coração em Deus, mas sem pisar no chão da realidade. Fé assim é qualquer sentimento religioso que você tem, menos fé cristã. E é por isso que a palavra vai dizer claramente quais os critérios práticos que nos justificam diante de Deus. Jesus disse isso. Vai acontecer assim quando o Filho do Homem voltar em sua glória. Ele vai reunir os seus diante de si, e diz a palavra, não só aquele grupinho escolhido, privilegiado, os discípulos chamados por Jesus, mas a palavra diz que todas as nações. Interessante, se há uma menção de que todas as nações ou todos os povos estarão diante do justo juiz, estarão diante do Filho de Deus, como é que esse julgamento podia ter como critério só a lei, se somente os judeus procuravam praticá-la? Como é que Jesus poderia colocar como critério a fidelidade da lei, se diante dele tinham pessoas não judias? Como é que eu posso cobrar de você a prática de alguma coisa que você não conhece? Que não faz parte do seu dia a dia, da sua cultura, da sua religião? Não posso. E Deus, Ele é fidelíssimo, inclusive nisso, de não nos cobrar aquilo que não nos pediu. Jamais Deus vai nos cobrar uma coisa que Ele não nos pediu, ou não nos possibilitou. Deus é maravilhoso inclusive nisso, de nos cobrar somente aquilo que nos foi possível de ser praticado e ensinado por Ele. Jamais o Senhor nos cobraria algo impossível de se praticar. Só pede, só cobra, só exige aquilo que de fato foi possível de que a gente praticasse. Por isso que o critério, insisto em dizer, o critério do julgamento, o critério da justificação de quem estiver diante do Rei da Glória, vai ser a prática do verdadeiro amor. Só para a gente entender bem um pouco mais dessa expressão, lá no livro do profeta Isaías, Isaías também já nos diz o seguinte, quando fala lá, não sei o que, a tradução da sua Bíblia, não sei o que diz, mas lá como título, fala o verdadeiro jejum, a verdadeira ascese, o verdadeiro ato de piedade. Diz o profeta no capítulo 58, a partir do versículo 6, diz a palavra de Deus: sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor, é romper as cadeias injustas, é desatar as cordas do jugo, é mandar embora livres os oprimidos, promover a libertação, é quebrar toda espécie de amarra, é repartir seu alimento com o esfaimado, o faminto, é dar abrigo aos infelizes sem asilo, é vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. Então, fazendo isso, diz o profeta, a tua luz brilhará como a aurora. As tuas feridas não tardarão em cicatrizar-se. A tua justiça caminhará à tua frente, e a glória do Senhor seguirá a tua retaguarda. Então veja, na praticidade da vontade de Deus em relação às pessoas, nós atraímos as bênçãos de Deus, e sobretudo, como vai dizer aqui nessa narrativa do julgamento, do juízo final, podemos dizer assim, em relação aos nossos irmãos. Não podemos nos limitar, já disse a você, repito mais uma vez, à prática de coisas, de normas. E pelo amor de Deus, me entenda bem, a norma é necessária, a lei é indispensável. O que seria da gente sem norma na vida, né? O que seria da sua família sem orientações, o que seria dos seus filhos sem disciplinas, né? Precisamos. E na religião também não é diferente. E quando eu digo, e fiz menção isso várias vezes, a respeito dessa prioridade que os judeus davam à prática da lei,
é lindo, é bonito, é da cultura judaica, faz parte do mundo de piedade dos judeus. Mas eu quero dizer para você que em Jesus, o critério agora passa a ser outro. O critério agora é a praticidade dessa fé que nós temos em relação aos nossos irmãos. E você ouviu na proclamação do Evangelho que são coisas simples. Aqui vale a gente mais uma vez fazer menção, são coisas simples. Disse a palavra de Deus, aqui no capítulo 25, foi o Evangelho que nós lemos, a partir do versículo 35, coisas práticas, gente. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui peregrino e me acolheste, enfim. Coisas que faziam parte da necessidade das pessoas, vocês cumpriram, vocês responderam e por isso demonstraram que de fato são verdadeiros piedosos, verdadeiros fiéis. 3 práticas são fundamentais no cumprimento dessa procura de justificação no julgamento de Deus: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quando praticamos essas ordens que o Evangelho nos diz, a gente está praticando isso: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Entendamos bem, já dissemos aqui uma vez, mas vale repetir, que o sentido de justiça não é aquele sentido errado que nós convencionamos tantas vezes. Ah, Deus vai ser minha justiça. Você já ouviu alguém dizer isso? Pelo amor de Deus. Aí poderia até substituir como quem diz assim: ah, Deus vai ser minha vingança. Pelo amor de Deus. A justiça de Deus é amar. Deus é justo e sempre é quando ama. Então praticar a justiça é praticar o amor recebido por Deus e doado aos nossos irmãos. E a misericórdia, que nós já conhecemos, é fazer com que o nosso coração assuma o sofrimento daquela pessoa, que é também parecido com a compaixão. Justiça, misericórdia e fidelidade. A fidelidade no sentido de ser perseverante, de ser constante, de não abrir mão daquilo que você começou como um projeto de Deus na sua vida. Justiça, misericórdia e fidelidade. 3 pontos fundamentais para entendermos bem a prática desse Evangelho. Então veja que o que Jesus nos ensina aqui, nos ensinando inclusive a nos colocarmos, a nos postarmos diante do rei justo juiz, no dia do julgamento, ele nos diz em poucas palavras: a gente não vai ser salvo, a gente não vai ser justificado por coisas grandiosas que fizermos. Não vá querer acumular coisas grandes na sua vida para poder agradar a Deus, não faça isso. Você lembra daquela palavra do Evangelho de Mateus também no capítulo 7? Que algumas pessoas chegarão diante de Jesus e dirão: mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, fizemos milagres. O que o rei disse? Afastai-vos de mim, não vos conheço. Então não queiramos convencer a Deus por coisas grandiosas. Não vá tentar agradar a Deus fazendo coisas excepcionais. Eu digo a você o seguinte: faça das coisas simples coisas grandes. Não queira fazer coisas excepcionais. Faça das coisas pequenas grandes atitudes suas. E as pequenas atitudes só são grandes, só são excepcionais quando feitas com amor. Se nós fazemos com amor, qualquer atitude que fizermos, ela se torna grandiosa, ela nos engrandece. Então, para tocar no coração do justo juiz, do Rei da Glória, é simplesmente dizer a Ele: Senhor, foram essas simples coisas que eu fiz, mas as fiz com amor. Esse deve ser o nosso julgamento. E nisso nós aprendemos que, você vê que no início eu fiz toda uma preparação para chegarmos até o julgamento, falando lá das bem-aventuranças. Pois é, se nós estamos aqui no último discurso de Jesus, esse último discurso do julgamento, ele tem a ver com os das bem-aventuranças lá no começo. Para nos ensinar o quê? Que a prática das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os humildes, os que choram, etc. A prática daquele primeiro ensinamento, a prática fiel, vai ser critério para nos justificar no dia do julgamento. É como quem diz: se eu pratiquei fielmente aquilo que eu aprendi com Jesus lá no começo da minha caminhada, eu não tenho dúvida, eu vou ser justificado diante do Senhor no julgamento. Isso para também nos dizer, irmãos,
que quando nossa caminhada com Cristo começa, ela precisa de uma decisão todo dia, uma decisão diária, uma decisão na experiência, como diz o Apocalipse, do primeiro amor, aquele momento do primeiro abraço de Deus, do encontro com o Senhor Jesus, que Ele te chama, que Ele te fala, que Ele te elege, que Ele te escolhe, mas uma experiência que todo dia precisa ser renovada. Essas bem-aventuranças, esse primeiro ensino de Jesus, lá no capítulo 5, de 1 a 10, que você aprendeu, que você ouviu do Senhor, é preciso ser praticado todo dia, para que essa prática possa te justificar também, lá no dia que você estiver diante do justo juiz. Finalmente, o que dizíamos, que se nós pensássemos que a fé, uma fé que nos levará, certamente, que todos nós teremos a experiência do julgamento. Se essa fé que até então vivíamos, nós achávamos que se prendia no relacionamento com Deus, e talvez isso pudesse ser pensado antes de Jesus, Jesus nos ensina diferente. A fé necessariamente nos leva ao encontro dos nossos irmãos. Então, o que você fizer por um destes pequeninos, por aquela pessoa que você conhece, por aquela família que mora pertinho da sua casa, porque você vê Deus ou Jesus na pessoa deles, você está cumprindo bem a sua missão cristã. Quando nós somos capazes, não esqueça disso, de ver Cristo na pessoa do outro, por um lado, nós reconhecemos o valor do outro diante de nós e testemunhamos quem estamos sendo diante de Deus. Quando você reconhece Jesus na pessoa do seu irmão, você aprende que ele é importante diante de você. E de fato que você está sendo diante de Deus. Tanto que quando você deixa de fazer algo por quem precisa de você, você não está cumprindo bem sua missão diante de Deus. Você está sendo incoerente. Então a nossa ação, o nosso amor, a nossa concretude cristã diante das pessoas evidencia quem de fato nós temos sido diante de Deus. A minha maneira de ser cristão para com as pessoas revela explicitamente quem eu sou, estou sendo e estou procurando ser diante de Deus. O amor é indispensável. E são muitas as pessoas que precisam do seu amor. Às vezes nós pensamos em gente distante da gente, às vezes na sua casa. Olha aquele teu filho problemático, olha o teu esposo, tua esposa que está precisando de um diálogo, de um pouquinho de escuta. São nessas pequenas coisas que a gente vai construindo o definitivo da nossa vida diante de Jesus. Essas práticas simples, pequenas, vão nos preparando para vivermos bem o dia do nosso julgamento. Feche os seus olhos, por favor, e vamos rezar essa palavra. Nós falamos de amor, um amor necessário, um amor indispensável, o amor que dá uma cor diferente às nossas ações, o amor que dá sentido ao que nós fazemos, o amor que dá sentido à nossa fé, sem o qual não existe fé cristã de verdade. Mas um amor que não é só sentimento, um amor que não é mero esforço humano, também. O amor passa pelo esforço, pela atitude do ser humano, mas é muito maior do que isso. E quem nos ensina a amar como convém, é o próprio amor que é Deus. Sem Deus, não amamos de verdade. Sem Deus, não completamos a ação do amor que devemos aos nossos irmãos. É por Ele que amamos. É a Ele que amamos, na pessoa dos pequeninos, daqueles que precisam da gente. Então vamos pedir isso ao próprio Deus, que ensine-nos a amar como devemos, a trocarmos as nossas medidas de amor pelas medidas com que Deus nos ama. Se somos amados ricamente, não vamos amar mediocremente. Costumamos colocar mediocridade no amor que recebemos de uma forma tão grande de Deus. Não façamos isso. Não coloque limites no amor que você recebe ilimitadamente. Peça essa graça ao Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Fala para Deus: eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Clama pelo Espírito Santo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Clama, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Diga com suas palavras: ensina-me, Senhor, a amar como convém. Ajuda-me, Senhor, como o Espírito Santo me ensina a rezar. Que nesta liturgia, diante dessa palavra de Deus que me é cobrado o amor de verdade, que o Espírito Santo me ensine a amar como convém. Que o Espírito Santo me leve a amar sem medidas, do jeito que sou amado por Ti, Senhor. Que nós troquemos as nossas medidas do amor que recebemos pelas medidas que o Senhor nos ama. Uma medida infinita, uma medida ilimitada, Senhor. Que não possamos jamais, Senhor, escolher as pessoas a quem devemos amar. É amar a todos e a cada um, assim como o Senhor nos ama. Que o nosso amor, Senhor, veja como destinatar a pessoa, porque é um ser humano, porque é uma pessoa, não porque me agrade, não porque tenha critérios pessoais para que seja amada. Não, Senhor. Eu não apresento isso diante do Senhor. Eu não tenho critério para ser amado. Eu não tenho critério para ser perdoado. E assim o Senhor me ama, e assim o Senhor me perdoa. Que também seja, Senhor, assim a minha atitude para todas as pessoas que tenho diante de mim. Que o Senhor me leve a essa prática coerente, verdadeira do meu cristianismo, do meu batismo, da minha catolicidade, Senhor. Amar a todas as pessoas nas atitudes simples, nas atitudes concretas, Senhor, do dia a dia. E especialmente, Senhor, aquelas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado, na minha casa. Aquelas pessoas com quem tenho maior dificuldade de amar. Que o Senhor neste dia, nesta Eucaristia, nesta hora em que celebramos, Senhor, esse mistério, o Senhor vai quebrando todas as barreiras. O Senhor vai quebrando todos os empecilhos, as dificuldades que se encontram entre nós e os nossos irmãos. E assim as nossas famílias sejam mais amáveis, sejam fontes do verdadeiro amor com que o Senhor nos ama. É isso que nós te pedimos, Senhor. E te pedimos porque não sabemos amar sozinhos. Sem a força do Espírito Santo, sem o dom de Deus, sem a força do alto, tão necessária para nós, não amamos como convém, Senhor. Por isso é que te pedimos que o amor verdadeiro que vem ao nosso encontro do teu coração possa também fluir do nosso coração para o coração de cada pessoa, Senhor. Nós não podemos, Senhor, sozinhos amar. Por isso clamamos, suplicamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu... Faça propósito com o Senhor. Eu quero amar, eu quero ser. Diga isso, rezando. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. E porque Deus nos possibilita, a gente canta agora. Eu posso amar, eu posso ser. Eu posso amar, eu posso ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não quero mais. Sozinho eu não quero mais.
sozinho eu não quero mais. Fala você, canta pra Deus. Eu posso amar, eu posso ser. Eu posso ser aquilo que Deus quer. Amar como Ele quer, perdoar como Ele quer. Sozinho eu não quero mais. Sozinho eu não quero mais. Sozinho eu não quero mais viver. Repete comigo agora. Nada sou, nada posso e nada tenho pelos meus próprios méritos, mas tudo sou, tudo posso, tudo tenho pela misericórdia de Deus. Nada sou, nada posso, nada tenho pelos meus próprios méritos, mas tudo sou, tudo posso, tudo tenho pela misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!